A mensagem é do livro de Lourival Lopes, Sementes de Felicidade. Curve-se diante da beleza da vida. Respeite-a, ame-a. Cale a voz negativa. Renda a sua homenagem ao Criador de tudo. Ele merece. Um poder infinito, um amor sem fronteiras. Tudo fez. Imagine-se dentro desse contexto maravilhoso. Vibre com a vida. Dobre-se diante da grande beleza. O deslumbrante espetáculo da vida é construído pelo mesmo Deus que habita em você. Boa palestra. Senhores, senhoras, amigos, simpatizantes, frequentadores, estudiosos da doutrina espírita, que possamos, nessa noite, em que no calendário humano se comemora o domingo de Páscoa, mesmo diante das naturais aflições da vida em um plano de expiação e provas, que possamos estar experimentando, cada um de nós, a tranquilidade de consciência e a paz de espírito nestes momentos em que buscamos o entendimento, avançar um pouquinho mais no conhecimento daquilo que o Mestre Jesus nos deixou em sua boa nova, em seu Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos, cada um de nós, sair daqui hoje um pouquinho melhor do que quando aqui chegou. Nossa gratidão pelos irmãos e irmãs que nos acolheram nesta recepção calorosa desta instituição espírita que é referência na região noroeste do Rio Grande do Sul. E o tema proposto para hoje, amigos e amigas, é nos fazer uma análise, um estudo conjunto de como nos aproximamos de Jesus. E olha só a sutileza do título da palestra, né? Se eu usasse aqui como nos aproximarmos de Jesus, eu estaria trazendo uma receita de bolo, algo pronto, e daí eu não poderia estar aqui, eu teria que estar sentado ali, e alguém um pouquinho mais de experiência do que eu, falando de como nos aproximarmos do Cristo. Mas a ideia é analisarmos aqui nessa noite, neste estudo evangélico, o que as grandes almas, os grandes vultos que passaram pelo plano terra, aqui pela humanidade como espíritos encarnados, fizeram. Quais foram suas atitudes que o dignificaram e que, posteriormente, através da espiritualidade amiga, se teve a notícias que esses espíritos estavam trabalhando no plano espiritual ou em planos superiores. Então, esse é o convite da noite, que possamos muito bem aproveitar esses momentos em que nós estejamos aqui. No dia em que a humanidade comemora ou fica aflita em dias anteriores ao dia da Páscoa, pelo martírio que passou
o mestre dos mestres, aquele que nos legou o Evangelho da Boa Nova, o Espiritismo vem nos trazer um alento. Não sofreis, não analiseis as questões materiais, pois eis que a doutrina espírita é o terrível combatente do materialismo. E diga-se de passagem, não é o materialismo aquele que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, do consumismo, do gastar muito no cartão de crédito, no ir no supermercado e abarrotar o carrinho, de comprar todas as novidades. Não é desse materialismo que o Espiritismo nos fala, embora esse também seja danoso para nós, como espíritos imortais, na busca da evolução. Mas o Espiritismo é o terrível combatente do materialismo no sentido de que a vida não termina no túmulo. E vozes do além ressoam, vêm nos trazer as mensagens. Nada perece, tudo permanece, tudo palpita na obra divina. A vida orgânica cessa por instantes, mas o espírito imortal continua vivo como nunca. E se nós lançarmos o nosso olhar nesta dimensão da passagem do Cristo pelo plano terra, os nossos corações ficam mais tranquilos. Nós temos um alento, pois que vemos Jesus como um espírito imortal, como um irmão nosso mais velho, como aquele espírito que há 4,5 bilhões de anos já era um espírito evoluído, tendo em vista que o Cristo recebera de Deus diretamente a incumbência, então, de moldar o plano terra e fazer os experimentos através dos milênios para que chegássemos hoje aqui. Então, no momento que nós analisamos essa questão e analisamos o Evangelho do Cristo, e tudo de bom que ele deixou aqui para nós, as nossas aflições e angústia com o seu crucifixo tornam-se menores ou se apagam. E brilha, então, a sua mensagem para todos nós. Mahatma Gandhi, que não era cristão, teria dito certa vez que nascimento e morte não são dois estados diferentes, mas sim aspectos diferentes do mesmo estado. E o Espiritismo vem bem nessa linha. A vida é imperecível. O espírito imortal substitui suas vestes, de quando em quando, suas vestes carnais, e prossegue a ascensão. O tema da noite, então, propõe essa aproximação com o Cristo. A espiritualização do ser. Mas e por que nos aproximarmos de Jesus? Por que nos espiritualizarmos? Porque esse é o nosso destino. Estamos aqui, neste momento, justamente para isso. Para progredirmos, para avançarmos e crescermos em todos os sentidos da existência. Científica, filosófica, conhecimento intelectual e, sobretudo, o avanço moral da criatura que somos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos, lá no seu item 10, que fala
o homem no mundo, os espíritos mandam uma mensagem para nós que Kardec teve o cuidado de deixar gravado em o Evangelho. Não pretendemos, dizem os espíritos superiores, que vivas uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estás condenado a viver. Olha só, que expressão forte, né? Onde estás condenado a viver. Então, analisando o aspecto do livre-arbítrio do ser humano, aqui nós podemos perceber que nós temos livre-arbítrio, sim, é uma lei divina, mas que nosso livre-arbítrio é limitado. De que a condição de estarmos aqui na Terra é uma condição que não se discute, que é resultado da ação das leis da divindade. E dizem ainda os espíritos, não, nós não queremos que viva uma vida mística para poder se espiritualizar, para poder se aproximar do Cristo. Não, definitivamente não é isso. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Olha só. Viva com os homens de vossa época, assim como devem viver os homens. Então, as maiores lições do Evangelho e de todas as passagens dos grandes vultos, das grandes almas que já pisaram o orbe terreno, nos leva à conclusão de uma vida cotidiana totalmente natural. Que a aproximação com o Cristo não se dera através de um fato magnífico, de uma luz que tenha descido do alto e que tenha encaminhado a criatura. Mas não, tudo é no nosso cotidiano. Às vezes não temos essa percepção, emaranhado que estamos no mundo material, nas tribulações e nas preocupações do dia a dia, de percebermos as sutilezas das leis divinas que nos trazem o aprendizado justamente nas situações mais corriqueiras que nós consideramos mais triviais do nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano. Então, a espiritualidade, aqui no Evangelho, nos diz: viva como devem ver os homens de vossa época. Não é algo magnífico da providência divina que vai torná-lo um espírito puro, um espírito avançado, mas sim a labuta do dia a dia, das lutas terrenas, de como eu penso, de como eu ajo, de como eu tomo minhas decisões, de como eu vivo no ambiente em que eu estou inserido. Mas aí vem uma questão: será que o Cristo nos conhece? Tudo bem, vamos nos espiritualizar, vamos avançar, vamos tentar nos aproximar de Jesus. Vamos tentar praticar um pouquinho daquilo que ele nos deixou. Mas será que ele sabe quem sou eu? Será que o Cristo consegue analisar-me como espírito individual, de tudo aquilo que eu penso, imagino, do que eu tenho, das minhas angústias, das minhas aflições e das minhas intenções? E nós seguramente podemos dizer que, por tudo que o Espiritismo nos traz, de que esse não é um problema do Cristo, felizmente, em conhecer cada um de nós. Ele o conhece muito bem, mas certamente é uma limitação nossa, que emaranhados no dia a dia não temos a percepção
de percebermos a presença amorosa do Mestre, nos acolhendo, nos intuindo, nos amparando, nos mostrando o caminho. Tem uma frase linda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 6, que trata do Cristo Consolador, em que o Espírito da Verdade nos diz o seguinte: vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino agricultor, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Então vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E nós estamos lá em frente ao televisor, assistindo um telejornal e nos indignando com tantas coisas que estamos vendo. E o amoroso Mestre sonda os nossos pensamentos. Sonda os nossos pensamentos. E diz assim: eu estou aqui. Olha para o lado, você vai me ver. Né? Se espiritualiza, esquece um pouco das tribulações do dia a dia. E no fim ele deve pensar: poxa, ele é tão infantil, mas um dia vai crescer. Então, irmãos e irmãs, esse é um grande alento de que a companhia do Mestre nunca nos falta. Embora as nossas limitações, embora os nossos equívocos, os nossos complexos de culpa, Jesus jamais nos abandona. Nós sim teremos de lutar contra todo esse estado de coisas, para dia a dia, passo a passo, nos aproximarmos do Mestre e nos espiritualizando desta forma. A começar pelo próprio Mestre Jesus. Vida cotidiana, simplicidade, que o próprio Mestre programou a sua vinda, o seu nascimento em uma estrebaria. Vida cotidiana simples. Inclusive, no livro Antologia Mediúnica de Natal, do irmão X, espírito Humberto de Campos, transcrito psicograficamente pelo querido Chico Xavier, se não me falha a memória, no seu capítulo 50, que tem o título Os Animais ante o Natal, traz uma história lindíssima do nascimento do Cristo, envolvendo os animais. Há coisa mais cotidiana e simples do que isso? A espiritualidade nos conta que José, colocando Maria, então, no lombo de um burro, foge das situações de perseguição. E onde ele procura refúgio, há um certo gracejo, uma certa mala intenção das pessoas das quais ele bate a porta. Um faz gracejo para José. Diz: meu irmão, você está procurando algum aposento para passar a noite? Mas você, um senhor de idade, cabelos esbranquiçados, e essa jovem linda, como você conseguiu? Por acaso você não gostaria de vendê-la como escravo, como escrava? E assim, aquele cortejo, porque não era só Maria e José, mas uma pleiade de espíritos superiores faziam aquela caminhada. Batiam uma porta, batiam outra, e assim eles ouviam os gracejos dos comerciantes que se recusavam a lhes dar abrigo, a lhes dar acolhimento.
Neste momento, o anjo Gabriel, que fora aquele que anunciara para Maria a vinda do Cristo, seguia na frente desta pequena comitiva, se debruça em preces e eleva o seu pensamento a Deus de todo o seu coração. E roga a assistência de Deus para que aquele momento termine logo, pois aquela situação estava ficando muito complicada. E então a espiritualidade superior se reúne no plano espiritual e determina que o melhor lugar para o governador do orbe vir ao mundo naquela encarnação seria junto aos animais. E conclui essa mensagem linda do livro Antologia Mediúnica de Natal, dizendo que talvez não fosse a ovelhinha, o burrinho, a vaquinha, o Cristo teria que ter adiado a sua vinda no orbe terreno, quem sabe, por alguns séculos. Então, vida cotidiana. Outra coisa que se tem muita especulação com relação a Jesus é dos seus 12 aos seus 30 anos. Muitos defendem que ele teria ido estudar, se formar em escolas. Mas a própria transcrições bíblicas deixam bem claro que o Cristo sempre viveu no seio da sua família, sendo carpinteiro, auxiliando José, sendo a alegria da casa, a alegria de Maria. E essa passagem está lá em Marcos, que diz assim: quando Jesus retorna à sua terra, depois que ele sair a peregrinar e trazer a boa nova ao mundo, ele retorna em dado momento à sua terra natal. E aí todo mundo comenta: mas não é esse aí o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então isso deixa bem claro para nós que Jesus sempre foi submisso à sua família. Desde aquele evento do templo, em que, com 12 anos apenas, Jesus debate com os doutores da lei e Maria fica muito angustiada com aquela situação. Jesus, então, retorna ao seu lar, vivendo uma vida simples e cotidiana, para, a partir dos 30, durante 3 anos, trazer a boa nova ao mundo. Que, resumindo, se nós quisermos resumir a proposta bíblica, a proposta dos evangelhos do Cristo, a proposta é trazer o reino de Deus aos corações dos homens. Trazer o reino de Deus aos corações dos homens. A própria equipe que o Cristo convocara e convidara para lhe auxiliar, também homens simples, homens rudes, da vida cotidiana, pescadores, batalhadores do dia a dia. Jesus poderia muito bem se cercar de espíritos superiores, distribuir milhares de anjos sobre o plano terra. Mas e daí? Qual seria o nosso mérito? Ganhar tudo pronto? Deus não quer isso. Deus que quer que cada um de nós avancemos por conta própria. Certamente, Cristo, ao juntar a sua equipe de apóstolos, queria que, mesmo depois de 2000 anos passados, nós olhássemos para aquela equipe e nos espelhássemos. Olha, como Pedro foi intempestivo. Olha, como aquele apóstolo teve esse comportamento, aquele teve outro, aquele duvidava. E todos nós temos as nossas mazelas.
caso Jesus escolhesse espíritos perfeitos para lhe servir de auxílio, nós não teríamos como nos espelhar. Então, nos espelhamos na vida cotidiana dos apóstolos, que eles saíram de uma situação extrema e foram a outra situação extrema. E a espiritualidade nos conta que todos esses estão muito bem encaminhados no mundo espiritual, trabalhando com muito afinco em planos superiores, pelejando para que a Terra torne-se, mais dia menos dia, um mundo de regeneração. O próprio Allan Kardec, vida simples, cotidiana, nós o chamamos do pedagogo Allan Kardec. Cá para nós, o professor Allan Kardec, com extremas dificuldades, inclusive financeira. Acredito que aqui hoje tenha professores e professoras de profissão, os desafios que ele enfrentava, que ele enfrentou, tendo de tirar dinheiro do próprio bolso. E esse espírito encarnado teve a grandiosa missão de fincar os pilares de uma nova era para a humanidade. Vida simples, desafiadora, cotidiana. Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem e da paz, o médico dos pobres, nascera no norte do país, no norte do país, Ceará, se não me engano, né? Depois vindo ao Rio de Janeiro, nas suas lutas, para conseguir formar-se em medicina. Fora vereador, fora deputado, numa luta cotidiana simples. Era o médico dos pobres. Conta-se que em determinada ocasião, um farmacêutico, um dono de uma farmácia, tendo compaixão da situação de Bezerra de Menezes, que alugava uma pecinha com um amigo seu que viera do norte, em extremas dificuldades. Esse proprietário de farmácia procura Bezerra e diz: meu filho, você é formado em medicina. Vamos fazer o seguinte, venha trabalhar comigo. Venha trabalhar comigo. Eu vou lhe dar uma salinha no fundo da farmácia e vou lhe encaminhar as pessoas para que elas consultem com você. Elas vão consultar com você e você vai encaminhá-la ao balcão e nós vamos fornecer o medicamento. Pode ser? E eu lhe pago cada consulta que você fizer. Ótimo, vamos lá. E Bezerra, então, consegue esse trabalho. Passado algumas semanas, talvez alguns meses, a esposa de Bezerra de Menezes vem a ter com o dono da farmácia, com um filhinho na mão. Diz: meu amigo, o que está acontecendo? Lá em casa nós estamos passando necessidades. Você tem que pagar alguma coisa para Bezerra de Menezes, para ele levar algum mantimento para nós. A vida está difícil. E o dono da farmácia, então, chama: Bezerra, vem cá, o que está acontecendo? Eu te pago todas as consultas que você faz aqui. E a sua esposa agora está aqui na minha frente, reclamando, lamentando da vida e da situação. E Bezerra então diz para os dois: olha, me perdoe, mas quando eu pego dinheiro aqui, eu saio ali na rua, alguém me aborda, diz que está passando dificuldade e eu não consigo. Eu meto a mão no bolso e alcanço o que eu tenho. Vida cotidiana, luta, desafio. Bezerra de Menezes chegara no plano espiritual e fora convidado. Olha, Bezerra, você não precisa mais reencarnar.
Você passou por todos os testes e provas de caridade, de benevolência. Você é um espírito que já avançou, não precisa voltar para a Terra reencarnado. Se quiser ascender para planos superiores, fique à vontade. E Bezerra, então, teria dito para os coordenadores ali da espiritualidade superior: não, eu quero ficar neste plano. Enquanto houver um só pranto na face da terra, eu quero ficar por aqui. Vida simples, cotidiana, luta. Chico Xavier, o querido Chico, para que vida mais simples, mais cotidiana? Gostava dos cães, vivia de forma simples, salarinho esmirrado como funcionário, como escriturário público. Ficava até altas horas da madrugada no centro espírita, na sessão mediúnica, escrevendo livros. Pois Emmanuel tinha lhe dito: Chico, eu preciso de 3 coisas de você: disciplina, disciplina e disciplina. Muito trabalho. E Emmanuel então disse para Chico: nós vamos escrever uns 30 livros. Foram 412. Como nós explicar que uma criatura que não tivesse esses 3 requisitos, disciplina, conseguiria escrever 412 livros com a qualidade doutrinária que Chico nos transmitiu? Aquele Chico que ficava até quase manhã no centro espírita e saía dali e ia no bar da esquina. No bar da esquina, um barzinho surrado, onde alguns companheiros embriagados estavam lá. E ele chegava no balcão e dizia: me dá um cafezinho. E alcançavam para ele um cafezinho naquele copinho que não aparecia no outro lado, né? Surradinho, comia um pastelzinho, conversava com alguém ali que estava embriagado, com um, com o outro. Muitos desses eles conseguiu levar para o grupo espírita e deixaram do vício do álcool. Vida cotidiana, simples. Certamente estas criaturas se aproximaram do Cristo, aproveitaram a encarnação, avançaram espiritualmente ou se espiritualizaram. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai nos dizer o seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. De natureza diferente, olha só. Então, na citação anteriores que nós ouvimos, a espiritualidade diz que nós temos que viver a vida cotidiana. Viva onde você foi colocado para viver, com os homens de vossa época. E aqui nos diz o seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha só o desafio, né, irmãos e irmãs? Não choqueis. De caracteres opostos. Eu acredito que muitos irmãos e irmãs aqui tiveram a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, dessa colônia espiritual Nosso Lar. Que maravilha, né? Que maravilha. Ou o espírito está numa condição complicada, está lá no umbral, ou está lá na colônia Nosso Lar, no departamento X, ou Y, ou Z, ou na câmera A, B ou C, ou está num plano espiritual superior.
E aqui na Terra, estamos todo mundo junto. Estamos todo mundo junto. Espíritos mais avançados, outros menos. E a espiritualidade diz assim: não choqueis nenhum desses com quem estiverdes. É desafiador? Meu Deus. É desafiador. Essa vida cotidiana. Mas Deus sabe o que faz. Da diversidade nasce a riqueza. Imagina se todos nós gostássemos da cor amarela. Como seria o mundo? Da diversidade nasce a riqueza. Não choquemos a ninguém. Se há um irmão que convive conosco, na família, na profissão, enfim, que está na retaguarda, está em dificuldade, não está conseguindo ver a vida como ela deve ser vivida, vamos auxiliar. É isso que a espiritualidade nos diz. E sem dúvida nenhuma, a célula número 1 do desafio é a família. Onde certamente nos encontraremos espíritos em condições diversas. Um mais avançado em uma área, outro noutra, e assim por diante. É na família em que forjamos o nosso dia a dia, em que testamos a possibilidade de nós nos espiritualizar, de nós nos aproximar do Cristo. É ali a grande forja para o espírito. E na luta do dia a dia surgem, evidentemente, os desafios. Vivemos na atualidade uma sociedade que diríamos a sociedade do analgésico. A sociedade do analgésico. Nós não queremos ter dor. Não queremos dor nenhuma. Só que isso é uma mera ilusão. Vivemos num plano de provas e expiações. Vamos ter dor. A dor é incontestável. O sofrimento é opcional. Aí é com cada um de nós. Então nós vivemos nessa fase, imaginando que um dia não vamos ter problema nenhum e que vamos ser felizes para sempre. E este é o grande equívoco que arrasta muitas pessoas para o abismo, para a depressão, para o descrédito com Deus, das leis divinas e da bondade de Jesus. A luta é constante, irmãos e irmãs. O próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que ele quis dizer com isso? Estamos na escola, crianças. Estamos na primeira série. Vai ter provas difíceis, mas vamos fazê-la. Senão nós não crescemos e não passamos de ano. Não crescemos e não passamos de ano. Então a vida nos apresenta situações difíceis. Hoje é eu ou alguém da minha família que está adoentado fisicamente. Amanhã talvez a doença física não bata a minha porta, mas surge o desafio financeiro, a dificuldade econômica. Se não surgir a dificuldade econômica, amanhã ou depois surge um conflito de interrelacionamento. E assim por diante. É a vida cotidiana. Não podemos cair na ilusão de que não teremos nenhuma aflição. O meu cabelo começa a branquear e eu já entro em angústia e passo uma tinta. Só que dali a pouco ele começa a cair. E dali a pouco o motor do meu Fusquinha pifou. E eu vou ter que pagar R$ 1.700 para reformar o motor do Fusquinha. Só que eu não tenho naquele momento. Logo depois, a parede da minha casa começa a apodrecer. Eu tenho que passar um calzinho. Dali a pouco,
A minha esposa está com problema no dente, caiu o dente. Quer dizer que a vida de encarnado é assim, meus irmãos. É a luta, é a vida cotidiana, a batalha. Mas sejamos tão felizes quanto possível dentro dessas experiências. É o que o Evangelho nos diz. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, diz a espiritualidade amiga. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, porque senão Jesus não consegue nos trazer boas intuições. Haroldo Dutra Dias, um dos maiores oradores espírita e pesquisador dos evangelhos da atualidade, esse jovem juiz que tem trazido tanto para o Brasil e para o mundo, nos diz o seguinte: o cotidiano da encarnação constitui-se de instrumento pedagógico que irá nos espiritualizar, que irá nos aproximarmos do Cristo. O cotidiano, incluindo a dor, diz ele, olha só, a dor, uma excelente professora de nossas vidas, é material didático da providência divina. Nesta escola que não tem paredes, não tem quadro e nem carteiras, que é o mundo, que é o plano Terra e que é o universo. Incluindo a dor, diz Haroldo Dutra Dias. E nós, no afã de não sentirmos dores, às vezes, até os nossos filhos, nós ensinamos de modo equivocado. Ah, mas eu já sofri tanto na minha vida, eu não quero que o meu filhinho sofra. Vou dar-lhe tudo de bom, tudo do melhor, pois eu sou da geração do analgésico, não podemos sentir dor. Só que o que acontece? Estamos formando uma geração nova, onde muitos não têm a fortaleza de ânimo. Que o primeiro solavanco da vida, a pessoa diz assim, não, mas então eu vou me suicidar. Não forjamos o caráter, né? Porque a dor, sem dúvida nenhuma, é uma grande escola. Que cada espírito, por ser individual, deve experimentá-la na sua jornada evolutiva no planeta Terra. E nós, sem dúvida nenhuma, como pais, tutores desse espírito, nessa encarnação, devemos conduzi-lo da melhor forma possível, lhe formando o caráter, a dignidade, a honradez, sabendo que, mais dia menos dia, enfrentará desafios, lutas cotidianas, dores, mas que a vida é forjada desta forma. Agora, nos encaminhando para o final da nossa reflexão, conta-se que havia um mosteiro e nesse mosteiro haviam vários monges. Mas havia um monge muito dedicado, muito disciplinado. Já de cabelos brancos, acostumado à disciplina rigorosa, de cumprir integralmente com seus deveres. Aos longos dos anos, ele sempre fazia uma oração quando ele se recolhia aos seus aposentos. E ele dizia, Mestre, Jesus, eu quero te ver, preciso te ver. E assim era a vida daquele monge, junto aos seus amigos trabalhadores. Dia após dia, trabalhando, se dedicando, atendendo a multidão que acorria ao mosteiro, na busca de pão, de consolo, de esperança, da cura da ferida.
E o monge trabalhava o dia inteiro, ao fim da tarde se recolhia aos seus aposentos e dizia: Mestre Jesus, obrigado por esse dia, mas eu preciso lhe ver. Certa manhã, conta-se que este monge estava de plantão, pois que cada dia era plantonista para atender as pessoas que ali vinham. Os outros monges ficavam na retaguarda, preparando os pratos na cozinha, organizando o mosteiro, enfim, trabalhando. Naquele dia, esse velho monge fora escalado para atender o público. Então ele ouve, antes das 6 da manhã, tocar a campainha. Ele acorda, mesmo de olho fechado, fica mais um pouco em seu leito. Dali a instantes, o segundo toque da campainha. E este monge, então, senta em sua cama, abre os olhos e quando ele olha para a frente, quem ele vê? Jesus, na sua frente, praticamente materializado. Aquele monge começa a chorar, entra em pranto. Aquele era o seu dia de escala de trabalho. Então o monge se ajoelha, baixa a cabeça, levanta, mas como homem acostumado à disciplina, à responsabilidade, ao cumprimento dos seus deveres, olha para Jesus e sai do seu aposento. Passa o dia na sua labuta, cura a ferida de um, alcança um prato de sopa para outro, dá um cobertor para outro, consola um triste, orienta outro desatinado, e assim ele passa o dia, na luta cotidiana, atendendo aos necessitados. Findo o dia, o monge volta para os seus aposentos, cansado, cabisbaixo, mas de alma lavada, por ter feito o melhor que ele podia para aquela multidão que buscava algum alento. Então ele abre a porta dos seus aposentos, e quem ele enxerga lá? Jesus. Jesus. Então Jesus sorri para ele e diz: meu amigo, se você não tivesse ido atender essa multidão, quem teria ido embora teria sido eu. Então, essa história nos traz um alento de que a vida cotidiana, o bom combate, a boa luta, o trabalho no bem, para o crescimento espiritual, sempre terá a companhia de espíritos superiores ao nosso lado, nos trazendo o amparo e assistência e a boa intuição. Que o Cristo conhece a cada um de nós, que silenciosamente lhe sonda as nossas almas, os nossos pensamentos. Então, isso é um alento para cada um de nós, espíritas e, sobretudo, cristãos, que acredita naquela boa nova que nos orienta para o reino, para estabelecermos o reino de Deus em nossos corações. E quando nós não soubermos o que fazer, vamos fazer aquela pergunta que Saulo, ainda Saulo, no caminho de Damasco, encontra Jesus, né? Sem saber muito o que fazer, então ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E certamente, se nós perguntar do fundo do nosso coração, a resposta virá, a intuição virá. Quais os caminhos que devemos trilhar na nossa vida cotidiana para nos espiritualizar, para bem aproveitarmos essa encarnação
no progresso intelectual e moral, nos aproximando de Jesus. E diz a letra daquela música, que já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a nossa aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não podemos fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, nem um mar de virtudes. É só sermos do bem. Doar um pouco de nós, doando a nós mesmos, saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas da nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoam. Tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo à nossa porta? Corações tarefeiros de Deus, são tantos os sinais, nós somos a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, meu irmão e minha irmã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhoras, crianças e jovens. Que voltemos para nossos lares, acolhidos no amor do Mestre Jesus. Gratidão. E assim, então, queridos irmãos, para quem está a primeira vez na nossa casa, esse momento do passe. O passe é essa transmissão de energias para o refazimento e para o auxílio. Então, fechamos levemente os olhos, sentando-se confortavelmente nas poltronas, e tendo na sua mente esta bela imagem de Jesus nos estendendo a mão. Trazemos essa mensagem de amor que Ele estende a todos nós. Através desta música suave, sentimos que Ele segue em nossa direção. Jesus vem a cada um de nós, nos dando o amparo, nos dando a força necessária para continuarmos a nossa trajetória. Sintamos a sua presença amiga, com uma chuva de bênçãos, nos auxiliando, nos dizendo que somos capazes de, apesar das dificuldades, superá-las com muito amor. Jesus, esse nosso Mestre querido, que sempre está conosco, assim como os benfeitores, estão sempre ao nosso lado. Nos conectemos a eles sempre, em todos os momentos, para melhor auxílio. Que Jesus, esse nosso Mestre, nosso guia, que os bons espíritos acompanhem sempre a nossa trajetória. Fiquemos assim com essas energias amorosas, refazedoras, benéficas, esperando o segundo momento do passe,
que é o momento do exercício da caridade, da doação. Agora que já recebemos, cada um de nós, conforme as nossas necessidades, onde que fortalecemos o nosso corpo físico, o nosso espírito, a nossa mente, vamos praticar a caridade, compartilhar um pouco das dádivas recebidas, mantendo-nos com o pensamento elevado. Direcionamos o nosso pensamento em auxílio ao nosso lar, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos do dia a dia, a todos aqueles que perambulam pelas ruas sem ter um lar, sem ter um abrigo, que passam fome, que passam sede, que possam receber o auxílio necessário. Também, em prece, em pensamento elevado, direcionamos o nosso auxílio a todos aqueles que passam por enfermidades nos hospitais, que possam ser amenizados os sofrimentos, possam restabelecer a sua saúde corporal e espiritual. Aos nossos irmãos que estão no mundo do vício, das drogas, da bebida, no mundo do crime, que possam encontrar o caminho de Jesus, dos bons legados que Ele aqui deixou, que possam se regenerar estes nossos irmãos e retornar ao convívio da família e da sociedade. Direcionamos também o pedido de auxílio do nosso Pai Maior a todos aqueles que estão em regresso desses dias de feriado, pelos ares, pelos mares e pelas rodovias. Que recebam o amparo, a proteção e que todos possam regressar a seus lares protegidos. Também o nosso irmão Mauro Preto, que aqui esteve fazendo esta exposição, que possa receber as bênçãos, a luz do nosso Mestre Jesus, ao retornar ao seu lar, juntamente aos seus familiares. Que todos nós possamos sair daqui e colocar em prática o aprendizado de hoje, levando juntamente ao nosso lar a mansitude, o amor, a paz, lembrando que sempre devemos depositar a nossa fé no nosso guia e mestre Jesus. Uma semana de muita paz, de muito amor a todos. Que assim seja.